bem com você? Vamos a mais um Café com Palavra. A semana passada nós falamos sobre as abelhas, a importância desse significado do nome de Débora e o quanto nós podemos nos identificar com insetos sociais de uma forma tão linda. E hoje nós vamos falar sobre a murta, uma planta que era sobrevivente nativa do deserto, que tem, por sinal, o significado do nome da Radassa. Bom, antes de tudo, antes da gente começar o nosso assunto de hoje, que nós vamos falar sobre a murta, sobre o significado do nome Radassa, nós estamos, então, em mais um Café com Palavra. E falando em café, olha aqui, tem café de verdade, ó. Cafezinho bom. Café com Palavra vem para trazer reflexões maravilhosas que possam animar a nossa alma. E antes de nós entrarmos nessa reflexão, que será breve, nós não vamos contar toda a história da Rainha Esther, o que aconteceu com Mardoqueu. Não. Nós vamos só focar no significado do nome Radassa e trazer uma reflexão rápida sobre isso. Outro dia, quem sabe, a gente pode falar um pouquinho a mais sobre Mardoqueu, Amã. E a gente sabe muito bem que quem prepara a forca acaba se enforcando nela. Isso é a lei da semeadura. Eu planto se eu quiser, mas a colheita é obrigatória. Então, quem abre uma cova, certamente cai nela. A gente tem que ter isso na consciência para darmos passos certos. Mas não é esse o assunto de hoje. O assunto de hoje é sobre a murta. Mas antes eu quero pedir a você que compartilhe o nosso vídeo, deixe seu like, comentários. Acione o sininho para quando tivermos vídeos novos você ser comunicado, tá bom? Esther, capítulo 2, versículo 15 diz assim: Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse a Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E alcançava Esther graça aos olhos de todos. A Esther, a Radassa, alcançava graça aos olhos de todos. Que graça era essa? A graça é uma unção que ela tinha na vida dela, que determinava a essência que ela tinha. Nunca se esqueçam que a graça e a unção, elas determinam a essência que é em nós. Não era uma graça somente por ser bela, era a presença de Deus conduzindo a história dela. Então, é muito interessante a história da Esther, da Radassa. Mas, vamos falar um pouquinho sobre essa planta. Quem era Radassa? O nome Radassa é um nome hebraico. O nome Esther é um nome persa. E ela recebeu a partir do momento que ela entra para ser a esposa de Assuero. Então, a Radassa, esse nome hebraico, ele tem uma raiz muito interessante, porque a raiz desse nome é a flor chamada murta, uma flor que nascia e sobrevivia no deserto. E qual o segredo de uma planta sobreviver no deserto em lugares tão áridos, tão quentes e as noites tão frias? Com certeza por ter suas raízes profundas. E pode ser, e eu tenho certeza absoluta que eu estou falando com algumas radaças aqui, que passam por desertos, por momentos áridos, frios, por mudanças de climas na sua vida cotidiana, espiritual, aquelas batalhas, e alguém olha e fala, como que está viva? Tem raiz. E quem tem raiz, ao cheiro das águas brota. E no caso da murta, não era nem o caso dela morrer e brotar. Ela sobrevivia ali. O deserto para ela não era incomum. O deserto para ela era o seu habitat. Então é muito interessante. Quem era Radassa? Uma jovem judia da tribo de Benjamim, órfã, descendente dos deportados de Jerusalém junto com o rei Joaquim,
em 617 a.C., os cativos que ficaram espalhados entre os gentios viviam em segredo naquela região. O pai de Radassa se chamava Abiail, era tio de Mardoqueu, então Mardoqueu era primo da Radassa e a criara como filho. O seu primo se tornou seu guardião, tá bom? Uma jovem predestinada à vergonha, porque era órfã, vivia praticamente escondida no meio dos povos, condenada ou sentenciada a ser uma pessoa triste. Quem que perde seus pais, que é criada por um primo, que não tenha no seu coração uma tristeza, que não tenha uma liberdade para dizer da sua nacionalidade? Não é fácil, não é fácil. Então, quem olha para a vida dela, fala, meu Deus, que destino vai ter essa moça? Mas o nosso presente não significa que o nosso amanhã será como o presente indica. Deus tem poder de mudar histórias, sabe? Tirar, como tirou ela do anonimato e colocou ela no palácio. Deus tem poder de fazer muitas coisas na sua vida. E essa Radassa, essa menina, ela se tornou a rainha de Suzã. A história é muito longa, mas nós não vamos nos ater nela. Eu quero falar com vocês o seguinte. A Radassa, a murta, ela era uma planta que ela sobrevivia no deserto. Ela resistia. E ela era usada nos cerimoniais, nas festas de cerimônias dos judeus. Por exemplo, as suas folhas, os seus galhos eram usados como cobertura nas festas do tabernáculo para cobrir as tendas. Então ela era como uma proteção. A planta ela era usada como proteção nas tendas dos tabernáculos. E não era isso que Esther se tornou? Ela não se tornou uma proteção para os judeus? Quando ela arriscou a própria vida em favor dos judeus que foram sentenciados de uma forma tão injusta, de uma maquinação diabólica de Amã, ela se tornou proteção para toda a sua nação, para todo o seu povo. Mas a murta não tinha somente essa característica, ela também, ela era cheirosa. Quando esmagada, quando se esmagava as folhas, quando as folhas eram trituradas, ela exalava um aroma muito agradável. Quando somos triturados pelas lutas dessa vida, qual é o aroma, qual é a fragrância que nós passamos? Hein? Agora eu falo com mulheres e até homens que podem tomar esse exemplo. Quando você é esmagado, triturado, que fragrância você produz? A murta, ela tinha um cheiro maravilhoso. E conta a história que eles usavam até para passar nos véus das noivas. Olha que importância tão grande. A Esther foi exatamente isso. Ela tinha tudo para ter um final triste, mas Deus exaltou o final da vida dessa menina, tirando ela do anonimato e pondo ela no palácio, fazendo dela uma pessoa importante, mas não porque queria pôr ela num holofote ou porque queria pôr ela num pedestal, não, porque queria usá-la como instrumento para livramento do seu próprio povo. A nossa história não está sendo escrita por Deus. Tem pessoas que pensam, o que vai ser do meu amanhã? Descansa o teu coração, Radassa. Descansa o teu coração, murta, porque a sua história não está sendo escrita, a sua história já está escrita. E você só vai vendo o desenrolar dela, conforme o Senhor vai colocando as coisas no lugar. Hoje você pode estar num deserto, plantada, e se achando assim, até inútil, mas é engano seu, é engano seu. Você é uma sobrevivente, que Deus tem prazer de tirar de um lugar de vergonha para colocar num lugar de honra. Para quê? Para glorificação do seu nome. Diz uma história, eles contam uma história,
A gente não tem assim 100% de certeza, mas é interessante, porque se a murta sobrevive no deserto, é porque a raiz dela é profunda, busca água para sobreviver. Nenhuma planta, por mais forte que seja nativa do deserto, ela vai sobreviver com raiz rasa, não. Então conta-se a história de que quando os andarilhos no deserto estavam caminhando pelo deserto e já à beira da morte, e eles encontravam um pé de murta, diz a história que eles quebravam o caule e daquele caule eles tomavam aquelas gotas de água que existiam no caule e sugavam com o canudo aquela água pura que era produzida pela murta. Outros diziam que se cavassem poços onde tinha um pé de murta, achariam água. Se isso é 100% de verdade, eu não sei. Mas eu só sei que a murta é uma flor sobrevivente de lugares difíceis, de temperaturas altíssimas, tanto para o calor quanto para o frio. E de que por ser sobrevivente, ela já traz uma lição muito grande para as nossas vidas. Então, para você que está em casa, e eu quero encerrar aqui a minha reflexão rápida. Você pode estar lendo o texto de Esther, capítulo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, são 10 capítulos, você vai encontrar a história toda aí. Nesse café com palavra, eu quero motivar você a entender que Deus é aquele que te sustenta, tanto no deserto quanto no palácio. Se a tua história hoje está sendo uma história de uma trajetória difícil, se o contexto teu não traz um brilhantismo tão grande, não traz uma expectativa de um final feliz, não se entristeça por isso, não. Porque a sua história já está escrita por Deus. Então descansa o teu coração. Porque seja no deserto, ou seja no palácio, Deus é com você. Café com Palavra fica por aqui e nós voltamos semana que vem. Um abraço.